Muito boa noite a todos. Hoje, dia 21 de fevereiro, a Egrégora Gratitude tem a honra de receber a nossa amiga Cláudia Mastro Rosa, que vai fazer a nossa transmissão de energia, de amor e de cura, a nossa vibração. E logo após a vibração da Cláudia, nós ficaremos na sala batendo um bom papo a respeito dos nossos conceitos e crenças da divindade, do bom, do belo e do justo. Claudinha, muitíssimo obrigado de mais uma vez estar junto conosco. A palavra é toda sua, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, conduzindo a egrégora. Ó, devo confessar que meu coração está assim, e como vocês sabem, eu tenho problema de divagação, então eu escrevi tudo e eu vou ler, vou interpretar, tá bem? E primeiro eu preciso contar uma historinha, mas pode colocar a música, Renan. A nossa vibração de hoje é inspirada na devoção do Cristo Misericordioso. Eu tive contato com o Cristo Misericordioso quando minha mãe faleceu. Não foi por fé nem por devoção. Naquela época ainda se fazia aqueles santinhos de falecimento. E nem me lembro se foi por conta de tradições do meu pai, o Miguelão, ou se foi por gosto mesmo. Aí a gente mandou fazer. Mas, assim, colocar aquelas imagens tristes do Cristo crucificado, ou aquelas fotos de lápide, ai, só por Deus, né? Aí a gente pesquisou, eu e minhas irmãs, e achamos o Cristo misericordioso. E foi daí que nasceu a devoção. Misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado pelos infortúnios ou pela miséria alheia. A palavra misericórdia tem origem latina. É formada pela junção do miserere, que é ter compaixão, e cordis, que é coração. Ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Temos três principais maneiras de praticar a misericórdia. Analisando é o que a gente pratica, que é ação, a gente se reúne, palavra, a gente verbaliza, e oração, vibramos. A mensagem que a devoção ao Cristo Misericordioso nos traz é a necessidade urgente da humanidade voltar a ter mais confiança no divino. A imagem do Cristo Misericordioso simboliza a grande bênção que o Senhor quer dar a toda a humanidade, derramando sobre nós a sua misericórdia. E é com inspiração nessa devoção que hoje iremos vibrar. O Cristo misericordioso, a imagem do Cristo, ela tem a túnica. Nessa imagem ela não está tão branca, mas ela é uma túnica branca, e que ela significa o amor de Deus e a sua pureza. O amor de Deus é puro e eterno, e está sempre disposto a nos receber. A mão direita levantada significa o gesto de abençoar. É a bênção que o Senhor quer dar a toda a humanidade, derramando sobre nós a sua misericórdia. A mão esquerda sobre o peito aponta para o Sagrado Coração, de onde emana todo o seu amor. E é de lá que saem os raios que exprimem a sua infinita misericórdia. Os raios que saem do coração de Jesus relembram o sangue e a água,
que jorraram do seu coração quando este foi perfurado pela lança. Os raios vermelhos simbolizam o sangue de Jesus que salva o homem. O raio azul simboliza a água viva, o Espírito Santo que brota do coração de Jesus e nos purifica de todo pecado. Fixem o olhar na imagem do Cristo misericordioso. Fechem com os olhos com essa imagem no pensamento. Sejamos agora um instrumento de misericórdia. Corre o barco da minha vida entre as brumas e sombras da noite. E não vejo margem alguma. Encontro-me à mercê do mar profundo. A menor tempestade pode me afundar, mergulhando meu barco no torvelinho das águas. Se vós mesmo não velasseis por mim, ó Deus, em cada instante de minha vida, em cada momento, entre o rumoroso estrondo das ondas, navego tranquila, com confiança. E olho para o longe, sem temor, como uma criança, porque vós, ó Jesus, sois minha luz. Tudo em torno é terror e o medo, mas a paz da minha alma é mais profunda que o mar. Porque aquele que está convosco, Senhor, não perece. Disso me certifica vosso amor divino. Embora haja muitos perigos em volta, não os temo, porque olho para o céu estrelado e navego com coragem e alegria, como convém a um coração puro. Mas, sobretudo, unicamente porque sois vós, ó Deus, o meu timoneiro. O barco da minha vida navega assim, serenamente. Reconheço-o na mais profunda humildade. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Nesse momento, se coloque na presença do Cristo misericordioso. Contemple a sua imagem, aquele que vê suas dores e aflições. Mas apresente a Ele. Fale com o Cristo vivo dentro de ti. Ele quer ouvir a sua voz. Esse Cristo que é fonte de milagres e prodígios, quer realizar uma obra nova em você. Fale com Cristo. Conte a Ele as suas dores. Fale seus segredos, aqueles segredos mais íntimos. Deixe seu coração receber toda a graça, toda a paz que vem da presença do Cristo vivo. Deixe seu coração, seu corpo e espírito serem curados. Vem, não tenha vergonha. Seus pecados, seus males, suas misérias, o Cristo conhece bem. E todos têm direito à sua misericórdia. Basta que você se abra, sem reserva, sem medo. E Cristo quer lhe tocar. Ele, que é a fonte dos milagres de prodígio, Ele que é a vitória. E sinta agora o amor que lhe envolve. Esse amor que é cura, que é fonte de libertação. Esse amor que lhe devolve a alegria de viver, o sentido da vida. Receba agora as graças de Cristo Jesus.
Receba agora as graças da presença de Cristo Jesus. Receba as graças de um coração que confia e sabe que tudo se pode realizar. Receba agora todas as bênçãos para a sua família, para seu trabalho, para as pessoas que você ama e que são apresentadas neste momento. Deixe seu coração agora se encher de gratidão e de louvores. Compartilhe com todos que necessitam. Seus vizinhos, sua cidade, todas as nações e seus dirigentes e o planeta num todo. Como é grande a misericórdia do Senhor! Essa misericórdia que é fonte de milagres e prodígios. Agradeça ao Cristo. É Ele que te cura. É Ele que te coloca em pé. E é Ele que te dá forças e que te sustenta. Fale para Cristo da sua gratidão, especialmente do seu amor, porque é o amor de Cristo que envolve o seu coração. Reze mais uma vez, e quantas for necessário, durante o dia e a noite, que o seu coração continue rezando. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Cristo misericordioso, neste momento, lhe apresento verbalmente todos os necessitados de sua misericórdia. Eu confio. Dentro do círculo infinito da divina presença, que me envolve inteiramente, afirmo: há uma só presença aqui. E é da harmonia que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quem quer que entre aqui sentirá as vibrações da divina harmonia. Há uma só presença daqui. E é do amor. Deus é o amor que envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Este recinto está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, me movo e existo. Quem quer que aqui entre, sentirá a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui, e é a da verdade. Tudo que aqui existe, tudo que aqui se fala, tudo que se pensa, é a expressão da verdade. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da verdade. Há uma só presença aqui, e é a da justiça. A justiça reina nesse recinto. Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados pela justiça. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da justiça. Há uma só presença aqui. É a presença de Deus, o bem. Nenhum mal pode entrar aqui. Não há mal em Deus. Deus, o bem, reside aqui. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença divina do bem. Há uma só presença aqui. É a presença de Deus, a vida. Deus é a vida essencial de todos os seres. É a saúde do corpo e da mente. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da vida e da saúde. Há uma só presença aqui. É a presença de Deus, a prosperidade. Deus é prosperidade.
pois ele faz tudo crescer e prosperar. Deus se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em seu nome. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença divina da prosperidade e da abundância. Pelo símbolo esotérico das asas divinas, estamos em vibração harmoniosa com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença divina, sabedoria, manifesta-se aqui. A presença da alegria divina é profundamente sentida por todos os que aqui penetram. Na mais perfeita comunhão entre o meu eu interior e o meu eu superior, que é Deus em mim, consagro esse recinto a mais perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em nós e em todos os seres. As vibrações dos nossos pensamentos são forças de Deus em nós, que ficam armazenadas e daqui se irradiam para todos os seres, constituindo esse lugar um centro de emissão e recepção de tudo o quanto é bom, alegre e próspero. Agradeço-te, ó Deus, porque este recinto está cheio da tua presença. Agradeço-te, porque vivo e me movo por ti. Agradeço-te, porque vivo em tua vida verdade, saúde, prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor. Agradeço-te, porque estamos em harmonia, amor, verdade e justiça com todos os seres. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Encerrando essa vibração de amor e de cura, entrego, confio, aceito e agradeço. Uau. José, Renato, que, Renato já voltou, voltou, Renato. O Renato tá lá ainda, hein? que missão, hein, José? Poder É, agradecer a meu nossa Renato. querida Cláudia. Por favor, José. Querida amiga Cláudia, olha, eu vou tentar buscar aqui algumas palavras, né? Mas em nome do Instituto Mais Atitude, a gratitude aqui é o que prevalece. Por você se dar, por você se preparar. E o mais importante, como você falou no início, né? Meu coração está assim palpitante. E ele estava palpitante porque a sua busca em dar o melhor, em dar o divino, sabe, em conseguir atingir o que você atingiu, o universo. Isso é maravilhoso. E a gente só consegue isto treinando, se preparando e praticando, que foi o que você fez. Maravilhosamente você conduziu e levou essa união de energia a todos os nomes, né? Pedindo misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. Isso é muito digno, muito bom. Agradecemos a ti por esse empenho, por esse trabalho
É lógico, é você que ganha porque você treinou. Isso está em você. Você superou mais esse momento, mais essa caminhada, né? E muitas vezes a gente sente-se na tensão porque queremos dar o nosso melhor. E foi isso que você fez. Muito obrigado, viu? É, eu que agradeço a oportunidade. Ai, Claudinha, você levantou a régua das nossas vibrações. Foi fantástico. Eu acho que o José colocou muito bem as palavras. E eu que acompanho aqui os bastidores, eu sei o quanto você se dedicou e se preparou para esse momento trazer essa energia para nós. Muito obrigado, viu? é uma troca, né? Eu dou, mas também recebo. Então, eu faço pelos nomes, mas tantos nomes, 200, 233 nomes. Eu gostaria de chegar aqui um dia e não ter nenhum nome. O que eu tenho percebido é que cada dia que passa a nossa lista aumenta, né? Então, gostaria que a gente vibrasse, vibrasse, vibrasse numa energia tão, tão pura, tão fina, que o dia a gente só se reunisse realmente para bater papo, que não tivesse nenhum nome na lista. Sinto lhe dizer que esses nomes são necessários e importantes para que nós treinemos e pratiquemos o nosso amor e a nossa divindade. É assim que é o dar. Sim, não, Sempre o que eu quero dizer assim, nenhum nome na lista de de tanta ninguém gente doente. necessitada, de tanta gente necessitada, sabe? De tanta, é, sabe? De falta de misericórdia. Ouso dizer, Claudinha, que quando esse momento chegar, A gente já provavelmente acendeu nos céus. provavelmente não será nesse plano que nós estaremos vivendo isso, Uhum, né? É, exatamente. Esse é um plano, como o José falou, que a gente vem viver adversidades aqui para aprender, né? É uma sim, escola, né? Enfim. Mas a gente entende o teu sentimento, é óbvio, seria maravilhoso, né? A gente poder estar vivendo num momento onde a humanidade tivesse harmoniosa, tivesse em paz, saudável, né? Quem sabe? Quem sabe? Vamos confiar que vamos, vamos. nesse plano ou em outro nós viveremos isso. Trabalhar, 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 orar, Eu, orar, orar e vigiar, vigiar, vigiar. é o Amém? tema da conversa de hoje, não é? A divindade, né? É, Uhum. é o tema de hoje. E foi sem querer, foi uma. Não, não é sem querer. Sincronicidade. Nada por acaso. Uma sincronicidade. Eu não ia colocar a última oração, mas algo me gritava aqui, a intuição falava, coloca, 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 coloca. Aí eu coloquei. E eu não tinha prestado atenção no assunto do bate-papo. Aí, revisando, eu falei, nossa, tem tudo a ver. O divino, misericordioso, a divina harmonia, é hoje. Tem tudo a ver. É hoje. Muito obrigado. Fique conosco, porque a participação de vocês é extremamente importante. E quem me solicitou, logicamente, para que essa noite fosse essa troca de informações, foi o Antônio Colange. Da última vez que eu o convidei para fazer um trabalho conosco, ele falou para mim: Poxa, eu gosto muito daquelas noites aonde a gente fica conversando entre a gente, né? Aonde o papo rola assim de uma maneira mais leve, né? Por isso que eu trouxe um tema tão leve para hoje, né? E a gente vai começar ouvindo o Antônio. Só que antes de passar a palavra para ele, eu não posso me isentar, né, de estar colocando para vocês, eu coloquei durante
a semana alguns argumentos para quem conversa e discute e estuda a divindade, né? Eu não quero influenciar ninguém, o microfone vai estar aberto para quem quiser participar, quem quiser fazer perguntas. O Antônio vai falar por alguns minutos. Se ninguém levantar a mão, eu vou estar convidando alguns outros a falarem. Mas eu quero deixar claro para vocês que o Renato, Tá. que nesse momento vos fala, né, se considera um monista, não um monoteísta, um monista. E como alguns já ouviram falar do Deus de Spinoza, que o Einstein costumava dizer que era o Deus dele, eu vou iniciar a nossa noite com uma frase de Spinoza que define, na visão dele, o que é o monismo, né? Então, ele dizia que Deus é a alma do universo e o universo é o corpo de Deus. Deus é a alma do universo e o universo é o corpo de Deus. Antônio Colange, muito bem-vindo, boa noite. A palavra é toda sua. Boa noite. Boa noite. E por falar de Spinoza, ele também, depois que eu aprendi essa oração dele, eu sempre considerei Spinoza super relevante na minha crença, porque é o Deus que eu também acredito. E aí, isso já vem há algum tempo, eu tenho feito várias reflexões sobre a divindade. E fiz vários questionamentos. Por exemplo, a Terra tem 70% de água, igual a nós. Ela tem um aquecimento interno milhões e milhões de anos. E ninguém sabe como isso não acaba, não esfria, não muda. Tem uma atmosfera que gira a 1.700 quilômetros por hora para dar 40 mil quilômetros de diâmetro e não tem vento, não muda. Quer dizer que a atmosfera também gira com a gente, com o planeta, né? A Lua está há milhões de anos circulando sobre a Terra e ela não vem nem mais perto, nem mais longe. O Sol alimenta todos nós, tudo só existe por causa do Sol. E ele gira em torno dele vários planetas. Plutão, se eu não me engano, demora 200 anos para fazer a circunferência, Júpiter 12 anos, Marte 2 e assim por diante. A Terra, um ano. O que significa? Que todos esses planetas é o corpo do Sol. Ele faz parte do corpo do Sol, porque, de alguma forma, ele comanda essas circunferências. Nem são circunferências, são elípticas, que ela muitas vezes está mais próxima e mais afastada do Sol. A Lua faz parte do corpo da Terra, porque, de alguma forma, ela está ligada há milhões e milhões de anos. Se a gente imaginar que a gente nasce e tem uma constelação que é nosso signo na astrologia, que influencia a gente, e essas constelações estão a milhões de quilômetros daqui. Então, tudo isso é um só, é uma coisa só. Se a gente observar a gente mesmo, nós temos todos os minerais, todos
o vegetal, os animais, dentro da nossa coisa, a alquimia que nós produzimos, de fazer alimentos virarem carne e osso, isso é Deus em nós. E eu comecei a observar também que nós somos parte dessa terra, porque tudo que tem na terra tem nós. Nós temos ouro, estanho, nós temos todos os minerais no nosso corpo. Então, eu cheguei à conclusão que tudo é divino. O ar que a gente respira, tudo é divino, até assim, quando a gente age no bem, vive no bem, a gente tem saúde, sim. A gente pode ter a nossa saúde mediante ao nosso comportamento no mundo, respeitando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. E até se a gente pensar melhor, e aí eu vou dar um exemplo que sou eu, ter uma doença nos olhos, ficar cego, é uma doença. E eu hoje, depois de muito tempo, ajoelho e agradeço o bendito dia que fiquei cego, porque isso me trouxe muitos ensinamentos, muita coisa boa. Com certeza eu me tornei uma pessoa muito melhor. Hoje eu passo um problema com a minha mãe e eu estou tentando aprender com o problema dela, porque eu até me conformo e trabalho muito sobre a morte. Eu só não trabalho muito bem sobre o sofrimento. E ver uma pessoa querida entrar em sofrimento não é a coisa mais agradável do mundo. Mas se eu pegar isso e em torno das pessoas que vivem em torno de mim aprenderem com isso, valorizarem isso e tentarem se poupar de entrar, é uma das grandes lições que eu estou aprendendo também. Então, quando me fala assim, fala sobre o divino. Eu vou um pouco além de Spinoza, que via o divino em tudo. Eu também vivo e aprendo e vejo o divino também nas sombras, porque é delas que a gente faz a luz, que é só no contraste que a gente realmente percebe a outra coisa. Se, como diz a minha amiga Lucilena Galvão, se tudo fosse azul, a gente não perceberia o azul. Mas como tem outras cores, você tem um contraste e aí você consegue perceber uma coisa e outra. E até as coisas que não são boas é o contraste, porque a gente pode aprender a ter saúde, a ter luz, a ser seres divinos como somos, né? E a Terra, nós sermos parte dessa Terra, porque tudo que tem nela tem nós. E isso daí vibra. Nós também temos alguma coisa que aquece nosso sangue, que ainda eu não sei o que é. Eu acho que ninguém sabe o que aquece o sangue que tem dentro de nós. E tudo isso é tudo tão matematicamente organizado que não tem o que tirar de que não seja divino. É só como você enxerga o que você está passando. É isso aí, meu amigo, que eu posso dizer para você. É um estudo que eu estou cada vez mais me integrando e cada vez mais me convencendo que esse Cristo está em nós, ele hoje comanda a Terra, e aí é uma conversa para a escola de filosofia, não é o tema hoje, mas é isso que eu queria trazer para vocês, o que eu acredito que é divino. É tudo, é tudo, é tudo. E quero também agradecer a Claudinha, que ela sempre teve o dom. Cada vez que a Claudinha fala, eu posso estar em qualquer lugar, até bobagem
ela fala com sentimento, com amor, realmente... a gente já fez várias parcerias de viagem, tudo, e ela tem esse dom da palavra que é maravilhoso. Sua meditação foi fantástica, eu me emocionei várias vezes. Gratidão por você existir, minha amiga. É isso aí, meu amigo Renato, já tomei bastante tempo. Não, que isso. Bom, como eu disse no início, vocês fiquem à vontade, caso queiram fazer alguma pergunta para o Antônio. Eu vou colocar, Antônio, um trecho que você falou, que é motivo de muita gente se virar no túmulo, vamos assim dizer, né? Teve um momento que você disse assim, Deus em nós. E tem muita gente que acha que é uma heresia, né? Nós, um ser, né, de tão pouca evolução, ter um princípio divino dentro da gente. Deus em nós ou nós dentro de Deus? Eu acho que, na verdade, não tem divisão. Eu levo até mais longe. Nós temos o privilégio de ser parte de Deus. Se eu acredito em tudo isso, eu acredito que nós somos uma minúscula parte de Deus. E eu acho que a gente não existiria, porque o universo é tão perfeito que a gente não existiria sem a vontade dele e sem a permissão dele. Então, é, nós somos, na verdade, seres abençoados por Deus, porque nós viemos aqui com, vamos por livre-arbítrio, nós viemos aqui com a mente, com a coisa para evoluir. Nós somos seres que estamos em evolução. Então, com certeza, a gente, para isso, tem que ser divino também. Tenho certeza que Deus aposta todas as fichas deles em nós. Pode ter certeza. Perfeito. Teve um momento também que você falou sobre o sol, né? E nós sabemos que povos mais antigos, né, os índios, inclusive, como no caso aqui do Brasil, né, tinham o sol como uma divindade. Até pelo que você colocou, né, de que não existe forma de vida possível aqui se não fosse o sol, né? Isso explica muita crença, né, no Deus trovão, no Deus sol. Você acredita numa hierarquia divina aonde a gente tenha, então, vamos assim dizer, semideuses ou pequenos deuses de algumas causas que servem a esse Deus maior? Qual que é a tua visão desse, desse pensamento? Olha, a minha visão é muito simples, você entendeu? Tudo é uma coisa só. Eu acho que o grande, vamos dizer, iluminação de tudo vai ser o dia que todos acreditarmos e sermos um. Eu me considero um. A respeito do Sol, olha que coisa maluca. Você é uma estrela que aquece todos. Eu não entendo. Bom, é uma estrela que aquece todos nós. Todos os planetas estão girando em torno dele. Você imagina assim, que força é essa? Que força é essa que consegue manter por milhões e milhões de anos vários planetas? Eles não escapam, eles não vão para um outro lugar no universo, eles não saem do domínio do Sol. E assim por diante, é um interligado com o outro, não existe um e não existe dois. Se eu acho assim, se a humanidade deixar de existir,
não vai ter, vai quebrar um elo vamos supor, de correspondência, de um ser ligado ao outro. É tudo uma coisa só. É coisa, e assim, o Sol realmente ele doa a nossa vida. Entra milhares e milhares de toneladas de energia para alimentar todos nós. Então, é interligado com o outro, não tem divisão, porque senão não existe o todo. O todo é um. Perfeito. Não sei se eu te expliquei. Não, lógico. E é bom deixar claro para todos que estão aqui, né, que ninguém hoje se propõe a convencer ninguém de nada e que nós respeitamos, né, todos os pontos de vista. Estamos aqui para poder ouvir, aprender e também falar, né? Então, caso alguém queira dar a sua opinião, a Karina escreveu vários trechos ali do Livro dos Espíritos no chat. Karina, eu prometo que, se tivermos um tempinho no final, eu leio para todos o que você escreveu. Mas só para encerrar e não tomar demais o teu tempo, Antônio, eu tenho convicção que, pela amizade que nós temos, eu tenho a liberdade de te fazer essa pergunta. E, pelo menos para mim, ouvir isso de uma pessoa como você é, assim, um pilar, né, para fortalecer a nossa busca em se tornar um ser melhor. Você, num determinado momento, falou: bendito o dia que eu fiquei cego. Isso é muito forte. Isso é muito forte para nós que às vezes reclamamos de ter batido o dedinho na ponta da mesa, né? É possível mesmo? Isso é de coração ou é porque depois que aconteceu você não tinha outra alternativa a não ser olhar o positivo disso? Fala um pouquinho disso para a gente aprender com você Tá. essa força. Olha, primeira coisa que eu quero deixar claro, Renan, que antes eu não tinha nenhum problema, não. Eu também vivia muito bem, obrigado. Quando eu enxergava, fazia tudo que tinha que fazer, eu vivia muito bem. Quando eu falo que eu fiquei cego, é que eu me voltei para coisas que eu nunca tinha pensado. A minha própria profissão, vocês sabem que eu sou terapeuta, a minha vida, o meu relacionamento, os meus amigos, o gratitude, tudo veio de encontro ao que eu acreditava e precisava. Quando eu falo que eu agradeço, é porque eu fiz um batismo, converti, eu me converti a mim, a minha felicidade, a minha vida. E quem me conhece, muitos de vocês me conhecem, vocês nunca viram eu me reclamando. Eu sempre fui um cara muito agradecido com tudo que me acontece. E eu consigo hoje enxergar, até nas coisas que não são tão boas. Jung fala muito isso, fazer das suas sombras luz. Eu aprendi isso aí. Isso, para mim, é uma natureza já. Então, quando as dificuldades vêm, eu estou pronto. Estou aqui, ó, é para mim, me responsabilizo. Então, quem vive assim, você acha que eu não encontrei um caminho ímpar na minha existência de alegria, de estar bem comigo mesmo todo o tempo? É claro que eu fico triste, é claro que eu me magoo, é claro que quando eu fiquei cego eu sofri para caramba, mas me fez encontrar um caminho que não tenho nem o que dizer, sabe? Eu falo assim, porque eu não posso tentar explicar para vocês o que eu sinto em mim, mas quem me conhece sabe que eu sou um cara muito de bem comigo mesmo e
na vida. Não tem problema nenhum. Eu deixo até de enxergar um monte de porcaria. Aí eu deixo de enxergar um monte de porcaria, pode deixar. Tá tudo certo. Gratidão, gente. Obrigado você, Antônio. E o Zé Carlos levantou a mão dele, acho que é com você que ele quer falar. Zé, por favor. Eu gostaria de. Essa levantada de mão, ela some ou eu tenho que apertar alguma coisa? Ah, tá. Já, Você fez uma pergunta aí, um comentário, né, para o Antônio, se é. Eu vou tentar. Se é nós em Deus ou Deus em nós, certo? sim. Eu parto do seguinte pressuposto, né? No meu ponto de entendimento. Se Deus é uma energia, um ser supremo, superior, eu só vou estar nele se eu conseguir vibrar bem, se eu estiver bem. Agora, para ele estar em mim é simples, porque ele é o ser supremo. Então, eu diria assim, Deus e nós. Então, é como se ele abarcasse, como ele abarca o universo, nós somos insignificantes dentro do universo. Então, nós somos todos de Deus. Ó, agora, será Então, que nós... então, no teu ponto de vista, é possível existir algo fora de Deus? Não diria fora. Não, fora de Deus eu acho que não. Porque ele estaria fora da sintonia com o todo. Não existe nada fora de sintonia com o todo. Tudo dá em equilíbrio. O Então universo é você está em equilíbrio. Deus. Oi? Então você está em Deus. Sim, eu estou em Deus quando eu estou em equilíbrio. Quando eu faço as minhas cagadas, as minhas presepadas, Continue eu, dentro dele. tudo bem, continuo em Deus. Mas eu diria que sempre, às vezes a gente fala assim, mas bom, tudo bem. E tem coisas que às vezes eu às vezes fico pensando, né? Como numa outra apresentação, numa outra quarta-feira, que se falou, né, daqueles pontos, né? O meu passado, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu pensei, o que eu passei. Se a gente entender, pelo menos eu penso assim, que o meu futuro depende do que eu vou fazer agora, eu não tenho uma máquina do tempo, eu não consigo voltar no passado e mudar nada. Então, a partir de agora, se eu sei que as leis, se eu conhecer as leis e conseguir, porque são coisas distintas. Primeira é conhecer as leis. Segunda é conseguir colocar as leis em práticas, que é a lei do vibracional, né? E a lei do emocional, tudo. E você colocar tudo isso em prática, a partir de hoje, não importa se eu fui maltratado ou se eu fui se eu maltratei, mas se a partir de hoje eu começo a colocar tudo certo, eu estou plantando tudo certo. Lógico, vai ter a ação ou a reação daquilo que do passado vai vir lá para frente ainda. Mas eu consigo mudar tudo. Então, às vezes, eu procuro sempre focar. Onde está Deus? Onde estão as coisas? Cara, eu não entendo, eu não sei onde está. Se eu for ficar pensando no Deus de Spinoza, no Deus do fulano, no Deus de Beltrano, eu posso não fazer nada. Então, eu simplesmente penso o seguinte: faça o seu melhor dentro do equilíbrio com as leis universais. Perfeito. E aí você estaria no divino. O importante é compartilhar realmente o sentimento de cada um. E você sabe muito bem que tem muita coragem atrás de um pronunciamento de eu não sei, né? Porque às vezes a gente quer ter resposta para tudo, né? E nem sempre temos, né? Nem sempre temos, na maioria das vezes, enfim. Antônio, Não, gratidão, tá? Continua aí com a gente, que agora a gente vai escutar um pouco a Cláudia Carvalho. Por favor, Claudinha, a palavra é tua. Eu levantei a mão. Não levantou. levantei, não. Você não levantou a mão, mas A quando eu conversa, conversei com você, a, você falou que eu podia te chamar. a conversa, a conversa ficou tão séria que eu falei assim, gente, aí me chamou,
Eu levantei a mão e não percebi. Não, estou brincando. Ele me chamou e eu falei, nossa, o assunto é sério, hein? Mas é o seguinte, Deus é, resumindo, bem curtinho, Deus é. E talvez a gente só tenha entendimento dessa verdade, dessa beleza, quando a gente começar a se recordar do divino que nós temos em nós, que nós somos seres divinos. A gente só esqueceu disso, né? E talvez aí tenhamos uma resposta verdadeira ou, né, muito próxima da verdade, porque a verdade é infinita, né? E a gente está sempre buscando uma verdade. E sentir Deus, estar em Deus, Deus estar em nós, é tudo que eu procuro me relembrar enquanto ser divino, né? Porque, como alguém aí já falou, o próprio José Carlos, tal, e o Antônio também, meu Richard Gere preferido, meu amigo, estou morrendo de saudade dele. A gente é muito falho ainda. E o nosso pensamento, a nossa mente, que é muito astuta, né, nos coloca em situações das mais variadas aí, em que a gente se põe à prova. Se realmente eu creio, se eu tenho fé, se eu estou firme na minha palavra, nas minhas ações, né? Então, eu acho que o caminho de relembrar o que somos, deixando de lado o nosso pensamento e a nossa mente, né? Nosso pensamento concreto e a nossa mente, que é mente que mente, né? Aí a gente tem um caminho para chegar perto dessa verdade, que a gente não tem ainda total ideia do que realmente é, mas ele é. E aí a gente, cada um, né, no seu processo, sabe qual o caminho, ou pelo menos buscamos, né? Somos todos buscadores um caminho. É isso. Gente, Claudinha, nós temos que nos abrir com o coração, sem estarmos preocupados, e sem acreditar, obviamente, que nós vamos, num bate-papo desse, sair daqui com a definição correta do que é Deus, né? Não vamos, né? Não vamos, não vamos, Não vamos. mas não Mas você vamos. disse, Deus é. E na nossa linguagem, né, no nosso mundinho aqui menor, todo é vem um o quê, né? Deus é o quê? Porque a gente está muito ainda, né? Quando eu digo que a gente tem que se relembrar da nossa divindade, a gente está muito com o pé na materialidade. Por que que tem que ter uma resposta? Deus é o quê? Quero saber. É um senhorzinho de cabelão e barba? É o universo? E aí a gente esquece que a gente tem que buscar essa nossa essência e realmente sentir tudo isso. Quando a gente fala da questão da frequência, da energia, das polaridades, da vibração, talvez esse seja o nosso caminho, né? Para poder retornar aquilo que somos, né? De verdade, e se aproximar. E talvez a gente nem precise dessa resposta. Deus é o quê? A gente vai sentir, né? A gente vai estar muito próximo, vai estar fazendo cada vez mais parte dele e ele de nós, que eu acho que é um no outro. A gente falou e devemos ler futuramente aquele outro livro que é o da como é que é? O outro Profecia livro que você celestina.
tem uma passagem que ele está dentro da floresta, e ele está fugindo, ele cansado, ele para ali, ele olha para a copa de uma árvore, e ele sente que ele é a árvore, né? Que a árvore está nele, ele está na árvore, alguma coisa do tipo. Isso eu nem tinha dimensão, porque a gente vai amadurecendo e vai buscando, vai aprendendo e vai se aproximando, principalmente quando a gente está na idade mais madura, nosso movimento é de interiorização, é para o nosso eu interior, é o nosso inverno, né? E eu, quando li, não tinha ideia, ou talvez não pensava como eu penso hoje. Mas quando eu li esse trecho, eu nunca mais deixei de olhar para a copa de uma árvore, seja pelo horizonte, ou eu deitar e olhar para ela, né? Ou ficar numa paisagem de verde, e imaginar que eu sou aquilo e aquilo sou eu. Que eu posso vibrar na mesma frequência da natureza, dos animais, dos pássaros, do vento, da água. Eu posso, mas a gente vai tentando se relembrar do que somos. Olha, É isso. dentro dessa mesma linha que você acabou de colocar, Hum, para quem gosta de ler e de pesquisar, e para quem concorda com essa linha que a Cláudia acabou de colocar, existe um livro chamado Cartas de Cristo, né? E nesse livro, Cartas de Cristo, ele narra que quando ele estava lá no deserto, que ele ficou 40 dias lá no deserto, né? Num determinado momento, jejuando, já estava quase que, vamos assim dizer, perdendo o controle dos seus sentidos, né? Ou transcendendo o controle dos seus sentidos, vamos assim dizer, ele olhava para as pedras, para a árvore, para a areia do deserto, enfim, e era tudo átomo, era tudo a mesma coisa, né? Óbvio que eu não hum, tenho a propriedade para estar narrando para vocês como a autora do livro escreveu, né? Mas ela coloca exatamente dessa mesma forma que o autor do Profecia Celestina também colocou, né? E aí a gente volta naquilo que o Antônio falou, que o José falou, de que somos todos um, né? Tá tudo interligado, tudo interconectado, enfim. Agora, antes de passar para o Robson, deixa eu te fazer uma última provocação aqui. Belo e bom, né? Costumamos dizer, né, que a beleza é divina, que a bondade é divina. Mas nós vivemos também o belo relativo, para não chamar de feio, né? Porque aí o conceito é muito individual, né? Mas como existe o belo, existe o feio, como existe a bondade, existe a maldade, né? Como você encaixa Deus nessa dicotomia, né, do belo e do feio, do bom e do mal, na sua opinião? Não precisa se preocupar de definições técnicas, o que o teu coração fala. Quando eu falo que a gente ainda tem muito nosso ser, nosso eu na materialidade, eu penso nisso da seguinte forma: a cosmética e a estética. Então, a cosmética é a beleza da forma, e a estética é a beleza da alma. Quando a gente olha com os olhos da alma, tudo é belo. Não tem feio, não tem bonito, maravilhoso, lindo, né? A gente teve um exercício na pandemia, que eu não sei, eu usei pouca máscara, tá? Mas é interessante você ver as pessoas de máscaras e olhar apenas os olhos, né? Que a gente fala que os olhos são o espelho da alma. E às vezes a pessoa tirava, ou depois de um momento, tirava a máscara, você não conseguia, né?
E ali talvez a gente estava fazendo esse exercício. E talvez não tem, nem todos se deram conta, né? Mas a gente consegue ver através dos olhos a beleza da alma, que é a estética, e não a preocupação com a forma. Por isso que eu Também é tenho um orgulho de exercício. ser teu amigo. Eu posso fazer uma observação? Na verdade, é outra coisa que acho que a gente acaba se perdendo. Somos todos irmãos, somos todos, estamos todos conectados. E lá, né, nesse movimento nosso, estamos numa mesma frequência. E por isso estamos todos juntos aqui, aprendendo um com o outro. É essa a nossa proposta. Gratidão. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação para a Cláudia? Eu quero. Quem que é o eu quero aí? Eu, José. Deixa eu te O achar Zé, aqui, Zé. Peraí. tá com saudade também, né? Zé, É, eu preciso de você, só, Lindinha. Ah, te achei. Te achei. Pode falar, Zé. Olha, quando você colocou agora o bonito e o feio, vamos ser bem, né, bem pé no chão mesmo. Eu tenho comentado com a minha companheira Maria, né, uma coisa que eu venho observando. Então, é como se fosse uma teoria minha para o negócio. Então, vamos pensar assim, ó, existe a lei da dualidade, tá? O quente e o frio, o belo e o bonito. E por que vamos dizer, por que a gente olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa é bonita e essa pessoa é feia? E quando você, como a Cláudia colocou, quando você olha com os olhos da alma, a pessoa não, aquela parte feia visual não é a mesma coisa. Então, são olhares diferentes. Eu tenho observado, você pode até fazer esse exercício e todo mundo pode fazer exercício. Eu tinha, já não tem mais, elas já partiram para o outro plano, né? As irmãs da minha mãe eram minhas tias. Eu observava o comportamento delas, a vibração delas, a forma delas tratarem cada situação na vida, que acontece com todo mundo, as situações da vida, não é particularidade de ninguém. Então você via a reação que ela tratava e tudo mais. E a pessoa que. Eu tinha uma tia, cara, ela morreu com 90 e poucos anos. Ela era assim, um doce. Podia estar caindo um temporal, tempestade, tudo desabando. Ela era um doce. E ela tinha uma afeição maravilhosa. A minha mãe era muito nervosa, muito tensa, e a afeição dela. Então, eu imagino o seguinte: nós, dentro das leis divinas, né, a gente vibra e atrai aquilo que vibra, a gente se transforma naquilo que vibra. Então, muitas vezes a pessoa, ela é aquilo que ela vibra. Se ela vibra mais em harmonia, ela tem uma afeição mais harmoniosa. Se ela vibra mais em desarmonia, ela vai criar nisso nela ao longo dos anos. Então quando todo mundo é novinho, não vibrou muita, não deu tempo de mudar muita coisa. Mas você vai ficando mais velho, vai vindo as consequências de tudo aquilo que você meu ponto de vista, tá certo? Então aí você vê no externo o reflexo, a reação do que é no interno, no interior da pessoa. Tá? E, lógico, vai ter que existir tudo, porque é a dualidade. sim. A pessoa vai ser feia para sempre, vai ser bonita para sempre? Não! A pessoa ela vai aprendendo, ela vai melhorando, ela vai se melhorando e vai crescendo, vai melhorando tudo, vai criando harmonia em tudo. Mas são os processos. Aquela história que fala, o mal, quem é o mal? O mal é o bem informação? Não. O mal existe. Ele está aí presente. Tá certo? É o oposto do bem. Mas ele vai ser o bem informação. Ele vai mudando naquela escalinha, né, até chegar lá no bem. É a mesma coisa, vamos pensar assim, o anjo e o demônio. É a dualidade. Vai perguntar para mim, Zé, você se considera um demônio?
Não. Às vezes, sim, talvez. Vocês consideram um anjo? Não. Às vezes, sim, talvez. Ou seja, são os momentos no dia a dia em que você vai de um grau ao outro na mesma escala, em função das coisas que acontecem com você. Né? Das coisas que te provocam, que te testam. Porque todos nós somos testados o dia todo, todo momento. Então, Muito eu bom. acho que buscar o entendimento disso, buscar trabalhar isso e praticar sempre a coisa de acordo com a consciência é o melhor caminho. É isso. Gratidão. Zé, você é bonitinho, você é bem bonitinho. Eu tô procurando vibrar melhor, viu? Mas é difícil, hein? Um beijo, Zé. Claudinha, mais alguma coisa? Eu não. Tá. Então, eu não podia deixar de fora esse nosso amigo estudioso, esse nosso amigo que vai chacoalhar as nossas bases. Robinson, seja muito bem-vindo, por favor, a palavra Boa é noite a tua. todos. Bom, Boa noite. o... eu acho que você poderia me dar pelo menos uma, uma deixa aí sobre o que colocar aqui, né? É fácil, é tão simples. É tão simples, não. O que foi falado aqui era um negócio tranquilo, mais uns 2 anos dava para bater papo aqui sossegado, né? Mas para nós, nessa noite, é muito importante um homem como você, que a gente sabe que é um homem de moral, que é um homem estudioso, né? Que é um homem que já militou em algumas escolas filosóficas, em algumas crenças, enfim. O resultado disso tudo dentro do teu coração hoje, né? O que Tá. que deixa para nos trazer? Ó, o Renato também gosta de elogiar muito, não é tudo isso também, não. Bom, eu estava. Que eu achei muito bacana foi o que o Antônio colocou aí sobre Deus e tal. Eu acho que você me colocou num ponto aí sobre o que eu entendia por divindade num, num WhatsApp que você passou para mim. Bom, na realidade, tirando, eu acho que essa deidade, o que chamaríamos de Senhor do Universo, de Deus, do Eterno, ou qualquer coisa nesse sentido, é algo completamente imaterial. Depois que houve a emanação dele, criou-se o universo, ele se distribuiu em tudo quanto foi coisa, inclusive dentro de nós. E a partir daí, numa interpretação, eu li isso em alguns lugares, mas aí já a interpretação é minha. Eu creio que a nossa contribuição é com a nossa vida, nossas experiências, porque nós contribuímos também para a evolução desse ser que chamamos Deus. Porque essas experiências todas, além de nos darem um conhecimento maior sobre a vida e sobre a nossa formação, para que trilhemos um caminho de evolução, também alimentam a esse Deus em termos de experiência, porque ele vai assumir também essas experiências dos humanos ou de outras civilizações fora daqui da Terra. Então, eu acho que tudo, na realidade, é um imenso teatro, em que nós vamos passar por experiências, 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 e que isso tudo vai alimentar, vamos dizer, aquele
computador imenso que se constitui aí na deidade. E essa deidade, inclusive, não se confunde com aquilo tudo que as religiões colocam. Porque as descrições, eu acho que a melhor descrição, inclusive eu estava até conversando isso com a Cida hoje de manhã, sobre o que Deus considera, o que Spinoza considera Deus. Aquilo é fantástico, né? Muito bonito, profundo, e não existe cobrança, não existe condenação, não existe coisíssima nenhuma, e isso tudo foi criado pelos homens, porque não seria lógico que o Criador tivesse formado as suas criaturas e as fosse condenando pelos erros que elas iriam cometer se ele as criou imperfeitas. Então, seria um processo antagônico. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, então vamos colocar lenha na sua fogueira. Vamos lá. É muito comum a expressão Deus é justo, né? No universo, nas leis naturais, existe justiça? A gente vai pensar em termos de justiça humana, né? Que nós não podemos conceber outro tipo de justiça, porque o nosso cérebro, a nossa carga de aprendizados, não pode contemplar uma experiência, uma justiça extra-humana. Eu acho muito difícil pensar em algo que suplanta isso. Essa questão de justiça, o homem é muito gozado com relação a esse tipo de coisa. Se um indivíduo mata o outro, tal, qualquer coisa, ele... Não, eu quero que seja feita justiça. Tá, que justiça? Não, tem que ser condenado, tem que ser isso, tem aquilo. Ora, isso seria para nós. Agora, dentro da justiça, sei lá, divina, falando em reencarnação, esse tipo de coisa, tal, a gente não sabe o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois, para que se a gente possa falar de justiça. E outra, a gente tem que diferenciar muito o termo justiça de vingança, que muitas vezes o que se quer é vingança, não é justiça. Justiça é uma reparação. A vingança é um ato do mesmo teor daquele que foi feito. Seria uma pena de morte ou qualquer coisa nesse sentido. Então, essa expressão de que Deus é justo, eu vejo que não é muito lá compreensiva para o ser humano, não. Porque justo em que sentido e em que condições? Nós não temos a noção do que veio antes, do que nós estamos fazendo aqui e o que vamos fazer depois. Então, como é que a gente pode contemplar a justiça? E achar que Deus é justo ou injusto? Não vejo como a gente pode avaliar isso. Se eu bem entendi a tua colocação, para a gente fazer essa avaliação, nós teríamos que levar em consideração também a probabilidade kármica que atravessa de uma vida para outra. Foi isso que Sim. você procurou colocar? O que seria esse conceito mais profundo de justiça do universo? Porque nós compreendemos uma justiça com algo que você pratica algo ruim com uma outra pessoa e aquilo exige uma reparação. Será que é só isso que existe em termos de justiça? Ou vai além disso?
Eu acho Porque que esse processo a de justiça, reparação é um aspecto, e essa coisa de você levar em consideração o processo kármico também. certo, certo. Que a justiça humana, como você falou, né? Um cidadão matou o outro, né? A justiça como reparação teria que dar condições desse cara que matou ressuscitar o outro, né? E reparar aquele erro dele, né? Como isso não é possível, a sociedade acaba acreditando que, assim, se eu condeno esse cidadão, eu gero medo no outro, para o outro, então, não fazer a mesma coisa por medo da punição que o anterior recebeu, né? Então, Isso é o aspecto intimidativo da pena. Mas tem um outro aspecto também que isso poderia ocorrer, era é o tipo da coisa. O indivíduo matou o outro, o cara que morreu tinha família, aquele negócio. Esse que cometeu o homicídio, ele iria ter que cuidar e sustentar a família daquele outro. É um outro aspecto certo, que poderia ocorrer. Inclusive, em algumas sociedades antigas, isso acontecia. O indivíduo que era um homicida ou qualquer coisa, ele tinha a responsabilidade de reparação e cuidar da família da pessoa que ele vitimou. perfeito. A Sálva levantou a mão, provavelmente para falar contigo. Então, Sálva, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa Não noite, Zé. vou polemizar, não é para polemizar, por Tá favor. bom, É sem que eu, problema. é que o Renato ele coloca assim umas perguntas, né, que é para balançar, né? Ele é o maestro. E aí ele coloca assim a frase, né, falou, Deus é justo, realmente. Eu uso muito essa frase, né, natural até, né, para nós aqui. E ele falou, mas e aí primeira coisa que eu fiquei pensando, Deus, ele é justo, né? Sim, vou usar as palavras que nós temos aqui na Terra, né? Vou usar a palavra justo, inicialmente. Mas antes ele é muito, Deus é o quê? Sabedoria, né? Como fala no livro do Espírito, inteligência suprema. Eu vou chamar de ser, mas eu vou mudar. Essa luz que criou a todos nós é tão sábio que colocou a natureza como uma lei para mostrar para o ser humano aqui na Terra, pelo menos vou falar da Terra, porque eu não conheço outros planetas, né? Aqui na Terra, como ponto, eu vou botar da palavra de novo justiça. Vou explicar o que eu quero dizer. Se nós não cuidamos da natureza, ela se volta contra nós. É uma lei, a lei da natureza. Mas essa lei da natureza, eu acho que ela é muito maior. E dentro da lei da natureza, eu vejo que está a sabedoria e a justiça de Deus. É assim que eu penso. Que a natureza nos mostra a justiça de Deus. Mas não é aquela justiça que vai lá e te pune. Não, ela apenas te mostra, olha, isso está contra as leis que eu, como Deus sábio, coloquei para todos aqueles que eu criei. E se você infringe essa lei da natureza, as consequências naturalmente vão acontecer. Deus não pune ninguém, não castiga ninguém. São as leis da natureza. Você está dentro das leis, você vai seguir. Você está contra as leis da natureza, você vai ter que resgatar, dar um passo para trás para poder recomeçar de uma forma melhor, até que o ser humano se encaixe das leis da natureza que Deus criou para nós. É assim que eu aprendi, é assim que eu sinto. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, me desculpe se eu não consegui. Não, E eu entendi. quanto, quanto a Eu só Deus, vejo, sim, pode falar, por favor. eu só vejo de uma outra forma. Eu acho que esse Deus ao qual você se refere,
eu acho que ele não está nem aí por nós, com relação a gente. Porque nós estamos aqui, cada um tem a sua, sabe que tem as suas obrigações, os seus deveres. A gente tem que aprender o que é bom para a gente e o que é ruim. Nós estamos numa escala evolutiva, somos alimentados aí por uma série de livros com religiões daqui e de lá e um monte de mentiras, coisas que não fazem o menor nexo. E muitos séculos as pessoas foram vivendo dessa forma, inclusive que não conseguiam nem ler, porque ficavam à mercê das interpretações dos clérigos. Então, eu não acredito muito nessas leis, não. Eu acho que existem muitas coisas lógicas, como é a gravidade, como é o eletromagnetismo, como eu sei que você queimando o solo, queimando as árvores, você não vai conseguir plantar mais nada, porque ali a terra vai ter que se recuperar, aquele negócio. Tudo é uma coisa de ação e consequência, ação e consequência. Então, a Não gente seria vai dentro falar das que leis da natureza? são leis Ação e divinas. consequência dentro das leis da natureza? Eu não sei, porque muitas coisas funcionam aqui e não vão funcionar na Lua, por exemplo. Então, você tem um problema de gravidade Mas a aqui que na natureza do Lua não planeta existe. Terra é diferente do planeta Lua. Não, mas tudo bem que. Então, o que serve para cá não serve para outro lugar. Então, não é o mesmo Deus, Não, não, acho que porque eu não as entendi. leis são É que a diferentes. nossa natureza aqui, ela é diferente de lá. Então, mas não é o mesmo O Deus, bem vai porque as estar aqui leis em cima. a gente só pode, na minha modesta concepção, eu só posso admitir que é uma lei divina se ela funcionar para todo o universo. Se ela não funciona para todo o universo, ela não é uma lei divina, é uma lei adaptada para cá. Porque Não, quando eu falei. se você tiver um Não, sistema solar e que há choques de estrelas, tal, que é totalmente diferente do nosso sistema aqui, então já o sistema lá é dirigido por outras leis, não iguais aqui. é porque tem as leis da natureza, do solo, né? De tudo que faz parte Uhum. desse planeta, que tem esse tipo de solo. Porque em outros planetas tem um outro tipo de natureza e pode ter Sim, outras leis adaptadas àquela natureza, mas o bem maior é igual para todos. O bem, eu, a moral, a eu, dignidade, essas coisas boas, sabe? A luz, ela é para todos. Mas quando eu falei leis da natureza, do planeta Terra, porque aqui tem uma atmosfera diferenciada, um solo diferenciado. Cada planeta Deus criou de forma diferenciada. Mas é assim, é muito bom a gente conversar. Assim, antes de terminar, eu queria falar assim: quando a gente quer saber se Deus existe, eu sempre penso dessa forma. Volta para dentro de si. Às vezes vem um sentimento muito grande dentro de cada um de nós dizendo: existe algo maior que me sustenta, que me orienta, que me puxa, que me diz assim: vai. E às vezes não é Deus que está falando, mas vou chamar de subordinado de Deus, que também está no trabalho do bem todo o tempo. Então, Deus se manifesta para nós através de tudo, desde a natureza até aqueles nossos irmãozinhos que chegam conosco e dão uma ideia na nossa mente, cabe nós a captar ou não. Apesar que tem os irmãozinhos do contrário, mas Deus criou a todos, né? E o livre-arbítrio faz você escolher caminhar no bem agora ou caminhar no bem depois. Mas todos teremos que caminhar no bem, mais cedo ou mais tarde. Assim, pelo menos eu vejo, né? De qualquer tá forma, bom, obrigada, gente. obrigado. Antônio, daqui a pouco eu te dou a palavra, porque a Inês tinha levantado a mão antes de você, tá? Então vamos ouvir a Inês, aí eu passo para você depois. Por favor, Inês. Nossa, é tudo o que foi dito, conversado até agora, né?
É Deus, é essa busca do ser humano, essa compreensão. E se a gente acredita que nós viemos de Deus, eu acredito então que nós temos uma parte dele aqui, mas nós não temos ainda a consciência, né? Então, é por isso que é o livre-arbítrio. A gente fala que a gente tem Deus fora e dentro. Então, dentro, quando a gente age com consciência, nós não conseguiríamos retornar e sermos pessoas agressivas no lar, no trabalho, fingir que a gente não vê uma coisa desumana, né? Uma pessoa destratando, ou matar, ou roubar. Então, eu acredito que cada um de nós já tem esse Deus dentro da gente, que é o justo, né? Porque o Renato fala do bom, do belo e do justo, né, Isso. É o Renato? bom, velho e justo. Então, é isso. Essa é a nossa busca, esse é o nosso desenvolvimento. É óbvio que nós estamos... Quantos anos-luz distantes, né? E eu sempre me questiono, mas por que que tem que ser assim? Aí a gente vem e sabe que o tempo aqui é relativo, né? Que se existe a sincronicidade, se a gente tem a certeza que não existe acaso, então tudo é justo, porque tem uma ordem para tudo isso. Nós, não, eu não me sinto em condição sabe, eu sou menos que um bebezinho ainda perante essa luz, né? Eu sei que eu já caminhei um pouquinho, mas sou muito pequena. Eu acredito realmente em nível de consciência. Cristo, ele não veio contra a lei. Ele veio para nos alertar, como a Cláudia falou, né? Somos todos irmãos. E a gente ouve, sabe, em estudos que nós vamos passar todos juntos, é um trabalho. Quem já conseguiu ter uma condição moral, de ações, né, como foi o exemplo de todo mundo aqui, melhor, com certeza a gente está interferindo na vibração positivamente, ou de alguma maneira. E esses outros que ainda não estão recebendo essa vibração. Hoje, se você pensar, né, tem muitos espíritos que estudam mesmo a espiritualidade, que alguém que mata alguma coisa, nós não devemos julgar. Cristo veio falar, não atire a primeira pedra, porque ele incentiva a gente a ter um olhar de amor, de harmonia com a natureza, de harmonia com o todo. Eu tive um privilégio, até o Maurício e a Sanelva não estão aqui, de participar do curso deles, e numa das vibrações, quando a gente teve a oportunidade de sair um pouquinho no quintal, foi esse um convite, eu entendi, eu me senti realmente ali com o todo. Eu não era a Inês, eu não era uma flor, eu não era o piso, eu não era, sabe? E por alguns milésimos de segundo, eu entendi que eu não sou esse corpo físico. Não sou. Eu sou muito mais. Então, esse é o exercício. Deus disponibilizou toda a sua sabedoria, como, né, um Einstein, ele vai, e cada um vai pegar, entender, e tem que estudar, e tem que se aprimorar. Então, ele disponibilizou tudo para a gente. A nossa tarefa é a capacidade de pegar esses elementos, né, e realmente sermos esses elementos, né? Criarmos, porque a gente é co-criador. Olha só, eu acho isso uma loucura, sermos co-criadores. E é verdade, porque a gente cria as coisas boas na nossa vida e as não tão boas. As que a gente julga muitas vezes não tão boas são as que realmente nos ajudam. E às vezes que a gente acha que é muito bom, não sei o quê, tira a gente desse eixo. Então, é complexo mesmo, né? Mas eu acredito que nós estamos em Deus e que nós somos uma parte de Deus quando a gente age conscientemente para o bem,
Para o amor para o bom, né? Para o belo e para o justo. E é um trabalho, a vida é um trabalho. Só tendo uma visão, eu concordo plenamente com o que você colocou, e eu lembro muito daquilo que a gente estudou lá na Nova Acrópole e tal, aquela parte da alma atemporal e da mônada. Essa experiência que você narrou agora, você simplesmente se libertou de tudo e você chegou a ter um contato acima da alma atemporal, e você foi chegar na mônada, você chega a ter aquele contato com o Deus que existe dentro de você. E eu acho que o processo todo é essa bendita ligação que a gente está tentando, e às vezes dá um relance assim, a gente consegue, mas é um negócio fora de série, né? É uma experiência fantástica, a gente nunca esquece isso, mas são coisas que muito pouco a gente tá conseguindo experienciar, né? Quando muitas vezes a gente passa por algo que você fala... Eu tive um caso também do meu filho, pequenininho, e ele estava febril. E um dia eu acordei à noite e eu, Renato, falei, a gente não pode ficar incômodo nenhum. Nós ficamos num corredor do apartamento e nós oramos, né? E aquele momento, Deus estava comigo. Essa vibração de amor foi tão grande que a gente, né, vai para outra dimensão e realmente traz, e no dia seguinte ele não tinha nada. E naquele momento eu não duvidei, eu não vou falar que é Deus, mas eu não duvidei que existe essa energia, que a gente tem a capacidade de sentir e que a gente tem a capacidade de colocar em prática, de trazer, né? Ele era pequenininho e eu nunca mais vou me esquecer, porque a dor de você ver um filho e leva no médico, e não, né? Então, tem vários relatos, talvez uma noite de relatos assim, onde cada um de nós tenha sentido, né? Não precisa falar Deus, porque eu acho que Deus está muito fora, né? Mas a gente vai de degraus em degraus, sentindo e trazendo, né, essa capacidade realmente de criar de forma grande, né? Do bom, do belo e do justo. Antônio, por favor. Vocês estão me escutando? Está. Sim. Tá. Eu só queria, como eu só sei que nada sei, mas eu estou estudando bastante, estou tentando buscar o máximo, né? E eu queria falar sobre a conversa que estava tendo, né? Que eu falaria para você o seguinte: a Terra, a Lua, como as pessoas estavam falando, ela faz parte da Terra, ela atua na Terra, ela faz parte da natureza da Terra, porque ela mexe com as marés, ela mexe com a gestação, ela mexe com um monte de coisa que a gente sabe, com as nossas emoções e tudo mais. Então, o que eu estava tentando no meu modo de entender é que é tudo uma coisa ligada à outra. O Sol, os planetas são ligados, as estrelas, é tudo uma sequência, então é tudo natureza, né? E então é isso que eu queria tentar transmitir, que é daquilo que eu estou estudando e entendendo. Não é a verdade absoluta, longe disso, bem pelo contrário, mas é importante que as pessoas... Eu penso num Deus todo, tudo é Deus, tudo, sem exceção, inclusive, do mal, porque o mal é a maneira que a gente tem de aprender, né? Eu estava escutando as pessoas falar bem, mal, eu falo que é uma coisa só, o bem e o mal é uma coisa só, é o grau. Deus, ele está presente mais em mim que no outro, não sei o grau que existe, mas com certeza
tem aquele que está mais afastado de Deus e tem aquele que está mais próximo de Deus, mas todos estamos na mira e na existência de Deus, todos. Com certeza, se Ele nos criou, Ele deve torcer muito para que a gente dê certo. Então, eu acho que o nosso caminho, e é o que o Gratitude faz, é pegar aquele que está um pouquinho mais lá atrás e trazer para frente, para junto de nós, e caminhar junto com a gente. Eu acho que essa é a nossa obrigação humana, de sermos seres humanos. Seres humanos são aqueles que têm amor, justiça, fraternidade, compaixão, e a gente tem que aprimorar essas virtudes, que essa eu acho que é a nossa grande missão. Gratidão a todos. Obrigado. Mas alguém gostaria de entrar na conversa antes de encerrarmos? Olha, bem. Sou eu, José Carlos. Tá. Ô Zé, Tá me peraí, achando? você não levantou a mão, então o senhor vai Eu aguardar. não tô achando onde que eu clico aqui para levantar a Você mão. Eu vai levantei aguardar aqui, o ó. Sorrati e a Márcia falarem, depois eu passo para você. Beleza. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Como a Salva colocou, né? Muito bem, todos nós somos sábios, né? Uma, um assunto assim, que eu trago aqui como se todos nós temos a mesma origem, se é a origem do milagre, né? Eu falo do milagre, que nós somos frutos do milagre, né? A nossa concepção, quer dizer, desde do da constituição, né? Da formação do ser que se torna uma criança, né? E nasce, né? Nasce o bebê, que é o verdadeiro milagre. E se Deus está dentro de nós e nós estamos dentro de Deus, então eu acredito, do meu ponto de vista, que nós somos esse milagre. E como tudo foi dito, desde a nossa infância até o adulto, que são as escolhas, né? Cada um teve o seu caminho, sua formação, mas nós somos frutos e somos, vamos dizer, os responsáveis pela orientação divina. O médico, ele tem o poder da cura, né? Cura, que eu digo, através do conhecimento da medicina, como o Robson bem disse também, que Deus evoluiu também, né? Nós evoluímos. O terapeuta também, ele faz o seu trabalho da cura, o espírita, o evangélico, todas as crenças, o budismo, todos conseguiram crescer, evoluir para um objetivo único, talvez. É trazer o quê? A vida longa, o bem-estar para todos nós, né? Então, isso tem a questão do livre-arbítrio, mas são as escolhas, né? A orientação, tudo o que a gente teve de aprendizado da família ou da sociedade, mas nós temos um pouquinho de Deus, porque nós, às vezes, um acolhimento, uma palavra, né? Um abraço, um simples, vamos dizer, uma simples fala de agradecimento, de cordialidade, né? Você pode o quê? Acolher o próximo. Isso já é uma cura. Então, nós temos uma missão, tem várias palavras, missão, propósito, jornada, pode ser o que for, mas nós temos o quê? Esse poder de acolher o próximo, né? De ajudar o próximo e de transformar
o próximo no sentido do quê? Do bem, usando o bem, o belo, e aí eu diria que é a verdade, né? A verdade é que traz tudo isso para nós como forças que nos carrega no dia a dia, né? A Cláudia trouxe um assunto assim, da materialidade, né? Quer dizer, quanto que a gente precisa aprender ainda e crescermos, né? Porque nós ainda estamos bastante atrasados, vamos dizer, nesse tripé da bondade, da verdade e do belo. Ainda temos que evoluir muito, mas é só um pequeno ponto de vista. Só isso. Muito obrigado, Sorrati. José Carlos, por favor. Eu achei muito. Dentro do que a gente vem falando, todos, né? Falando, e que o Sorrati colocou agora, nós nascemos no milagre da vida, né? E aí, com o passar do nosso caminhar, nós vamos estudando e aprendendo e nós vamos moldando e modelando nossas crenças e opiniões. E aí é lógico, hoje o encontro, o intuito é esse, a gente colocar as ideias e opiniões. Eu concordo muito com o que o Robson falou, né? Que a lei ela é universal, ela não é desse planeta. Para mim, a lei é universal. E é a lei da ação e reação. Então, a hora que eu faço uma ação, ou uma ação de cortar uma árvore, ou uma ação de represar um rio, aquilo vai trazer uma reação. E aquela reação pode ser contrária à necessidade da vida humana, né? Eu começo a cortar todas as árvores, tacar fogo em tudo. Qual vai ser a reação? A reação é que não vai ter mais árvore para poder gerar oxigênio e vai ter um monte de geração de gás carbônico na atmosfera e vai mudar a situação do planeta. Então, não é a natureza reagindo, a natureza, não, eu vou lá em cima do homem agora, eu vou acabar com a vida dele. Não, não é isso. É uma simples reação em função da mudança que foi gerada, né? Então não é uma coisa pessoal, é uma consequência do universo, simples assim de se entender. E quando eu acho interessante, né? Dentro dessa crença que eu venho construindo, quando alguém fala assim, não, Deus é justo, como às vezes eu vejo escrito em algum carro, né? Deus é justo, Deus é fiel. Aí eu olho assim e falo assim, cara, mas eu não tenho dúvida disso. A questão é, será que aquela pessoa é fiel? Aquela pessoa é justa nas leis de Deus? Porque às vezes eu colocar a estampa assim, Deus é justo, Deus é fiel, Deus... Mas daí? Mas isso não tem dúvida, quem está julgando ele? Né? Você é justo? Você é fiel dentro das leis divinas? Eu acho que isso é o mais importante, entendeu? Mas é isso, é só para levantar mais a poeira, a polêmica e chacoalhar como você chacoalha também. Muito bom. Posso Diga, fazer um adendozinho só? por favor. Pode. Sorrati, eu não concordo com você. Não tem milagre da vida. A vida é um processo natural, porque milagre é uma coisa antinatural. É uma exceção à regra estabelecida para os humanos, que aquilo ali se processa de uma forma diferente. É o tipo do ressuscitar o Lázaro, por exemplo. Aquilo é um milagre, porque é uma coisa antinatural, considerando que ele tivesse morrido. Agora, a vida não. A vida para todos nós é natural, é normal, ela não seria um milagre, porque todo mundo nasce, cresce e morre depois, mas eu acho que é um processo natural. Então, ele não é um milagre. Seria comum a toda a humanidade. Sorrati quer fazer alguma defesa, Sorrati? Isso, acho que é perfeito. O que o Robson colocou não, é inquestionável, né? O que eu quis dizer assim, milagre na concepção, né? Quando você isso, do processo da concepção, né? E isso, quer dizer, alguém disse sabiamente da questão da luz, né? Você falou, Cláudia, né? Que nós somos aquela luz, né?
que, através da concepção, gera um ser que, né, acabou chegando aqui e estamos crescendo e evoluindo, né, nesse bate-papo. Muito bom. Marcos, para finalizar a noite, Marcos. Oi, Júlia, estava com saudades de você. Tudo bem? Está muito bonita de óculos. Pode falar, Marcos. Para dar para dar um oi. É, eu só, assim, tentando resumir, né, do que todo mundo falou, contar uma história que aconteceu hoje. Hoje a Júlia teve aula de dança, é, numa academia e fica no primeiro andar. E ontem eu tomei a vacina bivalente. E eu estava sentindo as pernas moles, assim, no braço doendo e tal. Mas eu tenho que carregar a Júlia para subir no primeiro andar para fazer a aula de dança, que ela faz hip hop. E o professor levou a cadeira, ajuda a levar a cadeira, eu tenho que carregar a Júlia porque não tem nada, né, de elevador, né? E eu tava com a sandália franciscana lá, sabe? Sandália mesmo. E tropecei com a Júlia no colo e caiu, né? E bati o joelho. Aí a primeira coisa foi proteger a Júlia de não bater em nada, né? Então, tipo, ó, o meu corpo foi o para-choque para ela e aí entra tudo isso aí de Deus, sentir dor, sentir vivo. E mas aí eu falei assim, eu preciso levantar antes que eu sinta dor. Se eu sentir dor, não levanto mais daqui. Ela estava embaixo de mim, né? E as meninas tentando ajudar. E aí eu levantei rápido para pôr ela na cadeira, aí veio a dor, sangrou e tal. E, e ontem minha mãe caiu, levou um tombo pela idade, e antes de ontem caiu meu pai. Aí hoje eu caí. E aí fico assim, né? Aí já falaram que é uma época que falou, esqueci o nome. Antes da Páscoa, como é que se falam? Quaresma? Parece. Isso, quaresma, é a quaresma e tal. Já me avisaram da quaresma, que tomar cuidado. E, enfim, são sinais que têm sendo enviados, né? E aí a questão do milagre, só eu, eu não sei se eu trato ainda, mas acho que é milagre que quem vive no padrão, né? Existe um padrão que nem a Júlia, as pessoas sobem na escada, dançam, tem que ter cadeira, carregar. Não estou no padrão, né? Tem um padrão que existe ali que as pessoas tem uma lei que não usam. Na escola também tem uma cuidadora nova, eu fiquei a tarde toda para ver se a cuidadora, para saber como é que faz para comunicar, para lidar com a Júlia. E eu acho que crianças padrões não precisam disso, né? Entram lá, os pais ficam em casa. É outro mundo diferente mesmo, assim. Então, ah, não sei qual é. É uma história que só queria contar mesmo. Gratidão, Marcos, por participar. Já são 10h15 da noite, né? Então, a gente sabia que essa noite seria maravilhosa. Vou só finalizar com alguns pontos de vista pessoais meus. Todos aqui estão certos, inclusive aqueles que não falaram nada e que têm a sua crença e que talvez não concordem com nada que foi dito, eles também estão certos. Hoje a gente assiste uma TV ou está aqui na tela de um computador cuja imagem viaja milhares de quilômetros e a gente não tem a menor ideia de como isso acontece e a gente faz uso disso diariamente. Aí a gente pega um carocinho de uma laranja, de uma mostarda, que se transforma numa árvore de metros de altura, gerando centenas, milhares de outros frutos. E a gente acha que a gente vai conseguir entender o que é Deus, né?
O nosso entendimento, o entendimento de cada um que se expôs aqui, é um entendimento baseado na sua cultura, na sua experiência de vida, nas suas crenças, enfim. Eu, particularmente, acredito no assim como, né? Como é embaixo é em cima, como é dentro é fora. Então, eu realmente acredito numa hierarquia. Eu acredito que a fonte primordial de criação, a gente não tem a menor ideia de como ela seja, o que ela, se é uma inteligência, que tipo, nós não temos elemento para isso. Só que como eu acredito na evolução, eu acredito sim que existam então seres que já evoluíram e que são responsáveis dentro dessa hierarquia por cuidar de certos sistemas, de certos planetas, né? Como alguns dizem, por exemplo, que Cristo seria o governador da Terra, né? Então, eu acredito que esse Deus que muitos de nós fala como, né, o Criador, a origem de tudo, nós não temos nada de ferramenta para conseguir compreender algo tão absolutamente grande assim, né? E por isso, se nós procurarmos conhecer a nós mesmos e colocar em prática o que a gente entender de melhor, como a gente procura fazer aqui através da egrégora, né? Nós não vamos encontrar um sábio como Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que tenha trazido nas suas lições a resposta para essa pergunta. Ó, Deus é isso. Nem eles, né? Aliás, eu tenho conversado com algumas pessoas esses dias, quando Sócrates falou tudo que sei é que nada sei, né? Isso foi tirado de contexto, né? Porque ele estava conversando justamente sobre o eterno questionamento filosófico de quem sou, de onde vim, para onde vou, né? E nesse contexto, Sócrates dizia que nenhum ser humano estava preparado para responder isso. Nós vamos viver aí milhares de anos a espécie e muito provavelmente não teremos resposta para isso. Não é para isso que esse planeta serve, que a nossa espécie está preparada, enfim. Só que, ao mesmo tempo, todos nós temos o direito, né, o presente de acreditar num pai espiritual, né? No assim como a gente teve um pai terrestre, né? Devemos ter um pai espiritual. Cada um de nós acreditando nele de uma certa forma, né? Eu acho muito engraçado quando tem um jogo de futebol, né? Que o jogador entra orando para que ele, né, saia de lá vitorioso. E aí, esse Deus aí que vai ajudar ele a fazer um gol, ele vai ter que fechar os olhos para o outro que vai tomar o gol, né? Mas tudo bem. Esse outro que vai tomar o gol, ele vai olhar e vai dizer assim, é experiência, é aprendizado, né? Então, gente, olha, foi maravilhoso escutar cada um de vocês, né? Eu tenho certeza que até o Denis, que está ali escondidinho agora, teria algo a dizer, né? Um beijo, Denis. E é isso. É isso. Uma semana de luz, que todos continuem acreditando no seu Deus, no seu Pai espiritual, fazendo o que acha que é correto, que é bom, né? E certamente a gente vai estar cumprindo a nossa jornada para a nossa evolução. Você pode vir a ser um Deus? Eu acredito que sim. Vai demorar bilhões de anos? Provavelmente. Mas se eu não acreditar que é possível evoluir, a vida para mim perde o sentido, porque, né, você viver, morreu, acabou, você, né? Mas enfim, Karina, muito obrigado pelos textos que você mandou lá do Livro dos Espíritos, tá?
eu vou estar gravando e salvando o chat. Se alguém quiser depois, pode me pedir que eu faço, tá bom? E é isso. Um beijo no coração de todos. Até breve. Beijo. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até breve. Beijo. Boa noite. Boa noite.